Sr. Gomes Ferreira, ouvimos há pouco visões completamente diferentes, PSD e PS, sobre este dia. Negro e histórico. Quem tem razão? De um ponto de vista técnico, há uma demagogia enorme quando se diz que houve uma previsão deste governo de que Portugal tinha que regressar aos mercados em 2013 e falhou. É uma enorme demagogia. Porquê? Passou-se precisamente o contrário hoje. Hoje amortizou-se dívida no valor de mais de 3% do PIB, com dinheiro que foi conseguido em mercados em outubro de 2012, pelo ministro que esteve em funções e que não só arranjou dinheiro para pagar essa dívida, como arranjou dinheiro para pagar a próxima amortização em junho de 2014 de quase 6 mil milhões de euros. E que arranjou já a pensar neste dia. Claro, e portanto esvaziou o problema e atirou para a segunda metade de 2014 e anos seguintes. E portanto o país só tem a agradecer a esta atitude. Agora, quando se diz foi um dia negro, foi ao contrário, pagou-se a dívida. Negros foram os dias até 17 de maio de 2011 em que se agravou o problema e atirou-se o país para uma situação de pré-insolvência. E serão negros todos os dias em que não conseguirmos regressar ao mercado por causa do broá que está a acontecer. E aqui eu tenho que dizer uma coisa. Nós já temos... O broá refere-se ao segundo resgate? Refiro-me ao segundo resgate. Nós já temos idade suficiente para nos permitir certos conselhos. E eu vou permitir-me um. O Governo tem que parar imediatamente de falar deste assunto. Tem uma avaliação da Troika a decorrer. E tem os mercados a olhar para nós e com as agências de rating a ameaçar baixar o rating. E anda tudo a falar nisto, dando aso a toda a gente, não é só a oposição, é toda a gente a falar do segundo resgate, como se fosse uma coisa de ir ali a um café, pedir um café e bebê-lo. Isto é uma loucura que se está a fazer. Temos que parar de falar deste assunto, tem que se negociar com calma com a Troika e o Governo não pode dar asa à oposição e aos críticos para falarem sobre este tema e o próprio Governo não deve falar dele porque não estão criadas as condições para haver estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, existem condições ou há sinais que permitem que este assunto seja encarado com alguma calma. Que é isso que não está a aparecer, mas terá que aparecer em breve. E em relação às palavras do Presidente do Banco Central Europeu? Exatamente. O alargamento... Esse é um dos aspectos que é muito importante referir neste momento. O Presidente do Banco Central Europeu disse uma evidência. Não se pode andar a pedir alargamentos de déficit. Os mercados, o que dizem em relação a Portugal é nós desconfiamos que vocês não vão ser capazes porque não cortaram a despesa. E quando a oposição aparece a dizer que é ao contrário, é que eles devidam do nosso caminho. Não, é porque não cortamos a despesa, coisa que a oposição não quer. Mas o Presidente Mário Draghi e o Presidente do BCE foi muito claro. Disse apenas, se vocês pedem mais alargamentos de déficit e adiamentos da resolução do déficit, agravam o problema. E hoje fez uma coisa importantíssima para a zona euro e para Portugal. Disse aos bancos, se precisarem de mais dinheiro, venham cá que nós emprestamos. A uma taxa de juro baixa a longo prazo. As pessoas nem imaginam o que é que significa de importância para manter as Euribors baixas, para que os juros dos empréstimos da habitação, por exemplo, não subam muito. E é esse risco. E, portanto, essas mensagens, como outra que vai aparecer nos próximos dias, que é a execução orçamental em Portugal, está a correr dentro do previsto. As receitas estão dentro do previsto e as despesas não subiram. No que se refere a agosto, em breve vamos saber isto, provavelmente amanhã, com as indicações sobre alguma reanimação da economia, estariam criadas as condições para nós encararmos estes problemas com calma. E anda tudo num broá enorme que tem de acabar. O teu conselho para esta semana é pensem mais nas autárquicas do que nestas questões, coisa. porque isto inquina todo o processo decisório. Comentário de José Gomes Ferreira.